Olá, amigos, eu sou Carlos César Barbosa e esta é mais uma edição do Resenha Plural, que vocês acompanham pelo nosso canal no YouTube e também pela TV aberta, canal BR8, frequência 573 da Parabólica. Vocês podem acompanhar também pela TV BR8. E estou recebendo visitas especiais aqui hoje para falar de um tema que está pegando fogo, não é? E que é um tema interessante para todos, principalmente aqueles que gostam de futebol, aqueles que gostam de frequentar estádios de futebol, não é? Na semana anterior, mais precisamente no dia 14 de março, num jogo do Corinthians, 14 de fevereiro, desculpem, fevereiro, estou antecipando muito aqui as coisas. No jogo Botafogo e Corinthians, em Ribeirão Preto, houve um incidente lá que ganhou a mídia nacional. Uma família que estava sentada no setor de cadeiras, com vestimentas do Corinthians, camisas do Corinthians e tal. Um senhor, duas crianças e uma moça. Quando saiu o gol do Corinthians, festejaram, vibraram. Sem ofender ninguém, apenas festejaram. E passaram a ser duramente hostilizados por torcedores do Botafogo que estavam naquele mesmo setor. Não é? Isso acabou ganhando a mídia nacional porque, por uma situação ainda mais curiosa, a polícia militar acabou chegando no local, me pareceu que não para botar uma ordem na casa, mas para retirar do local aquela família, retirar do estádio aquela família. Até que, por coincidência, o fato ocorreu embaixo do camarote da presidência do Corinthians. E o presidente do Corinthians determinou a dois seguranças dele que fosse buscar aquela família para acabar de assistir o jogo no camarote. Esse tema repercutiu e o moral da história é o seguinte, que é o tema do nosso programa de hoje. Futebol combina com civilidade? Torcedor de futebol, a paixão combina com a razão? Esse é o nosso tema de hoje e eu não vou apresentar meus convidados antes de dizer para vocês que acompanhem a nossa edição até o final. Deixem o seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem com amigos, parentes. Não é? Nosso canal está crescendo graças a todos vocês que têm acompanhado, que têm sido fiéis às nossas edições do Resenha Plural. Muito bem, para tratar do tema futebol e civilidade, eu recebo com muito prazer o meu colega promotor de justiça criminal, Haroldo Costa Filho, que já esteve aqui numa das edições do Resenha Plural, que foi um sucesso. Promotor criminal, professor de direito penal, direito processual penal, consagrado promotor de justiça há mais de... O que é isso aqui? É o microfone do Roberto Carlos? Quando eu estou aqui, né? Consagrado promotor de justiça, que já tem mais de 35 anos, né, Haroldo, de Ministério Público, né? E que também gosta de futebol. Ele é atleta, mas o forte dele é futebol. Ouvi dizer até que já jogou futebol profissional, aspirante, depois ele esclarece pra gente direitinho, né? E estou recebendo também o jornalista, repórter esportivo, Igor Ramos. Passou por diversos veículos de imprensa escrita e falada, não é? Além do que é escritor, é historiador de futebol, comentarista, documentarista, enfim. Obrigado também, Igor, pela sua presença. É um prazer. E eu começo perguntando pro Haroldo, futebol combina com civilidade? Boa tarde, Carlos César, Igor, mais uma vez nesse programa. Você disse que vem crescendo e eu sou testemunha, porque no programa que nós fizemos sobre crime organizado, deu uma audiência. Várias pessoas que eu não conhecia me procuraram, parabenizaram e pediram para externar você também esse agradecimento pelo excelente programa que você tem
trazido para toda a população brasileira, através desse programa que traz assuntos importantíssimos e atuais. É o que o pessoal falou, nossa, todo assunto importante que está sendo comentado pela mídia geral, o Carlos César traz importantes considerações, profissionais da área, então fica aqui o pedido dessas pessoas transmitido a você de agradecimento por esse bom ouvir isso excelente de você, programa. Haroldo. Muito bom ouvir isso de você. Eu não havia comentado ainda, né? Eu falei, não vou falar, se tiver oportunidade durante o programa eu falo. Então, parabéns. Fico muito feliz. E se me permitam um adendo com o que o Dr. Haroldo está falando, eu na condição de jornalista, né? Eu sou um pouco assim, não corporativista, mas eu gosto de ver quando pessoas inteligentes, sabedoras de vários assuntos, assumem um papel de jornalista, fazem podcasts com assuntos relevantes, né? Porque hoje virou uma terra quase que de ninguém. Todo mundo querendo fazer, mas sem condições técnicas, internet intelectuais. Tem muito conteúdo bom, mas tem muita Sim, bobagem também. Tem coisa banal, tem muita banalidade, grande, né? Então a coisa quando cresce demais, pulveriza, espalha, mistura. O cidadão é que tem que escolher. Ele Exato. é o nosso censor. Então quando a gente está num lugar como esse, com pessoas que conhecem o assunto e tem a honra de ser convidado, a gente fica muito feliz. Obrigado, Igor. Respondendo à indagação, Carlos César, acredito que os dois temas eles não combinam, né? A civilidade com o futebol está muito distante. Eu já havia comentado com você, parece que nós estamos ainda na Roma Antiga, nos anos 80 depois de Cristo, no Coliseu, né, assistindo à morte, à agressão de pessoas e de animais, né? E o que nós vimos nessa última semana aqui em Ribeirão Preto reforça essa análise e essa resposta de que os dois temas, civilidade e futebol, infelizmente não combinam. Eu fiz uma postagem nas redes sociais, né, dizendo o seguinte, que o fanatismo não pode prejudicar a razão da pessoa, né? Não pode até citou Ariano Suassuna. Suassuna, que diz que fanatismo e inteligência não habitam o mesmo cérebro. Alguns nem conseguem entender quem é. Pois não sabe. Né? Mas alguns avanços aconteceram já, né? Por exemplo, a questão do racismo, não é? Que era muito comum nos estádios de futebol. Hoje você tem regramento para isso, os clubes são punidos. Homofobia. Mulheres sendo xingadas. Eu cansei de ver estádio. mulher sendo... Cânticos pornográficos. Eita, passando aqui né? Com perdão da palavra. Eu via isso e falava, meu Deus, isso acabou, felizmente. Isso é muito bom. Agora nós temos que caminhar para acabar também essa bobagem de hostilizar torcedor. Criança, né? Ainda é pior, gente. Criança, né? O sujeito está com criança. E o Igor entrou na conversa, muito bom que entre, né? O Igor fala bastante também, assim como eu. Desculpa quando eu interromper. Igor, como é que você viu esse episódio? Você ficou surpreso com isso? Ou para você isso é uma coisa que faz parte, é banal mesmo? O torcedor é mesmo assim? Não é só torcida organizada, é qualquer um que torce para um time? Qualquer um não, né? Existem aqueles civilizados, educados, sim, mas calmos, mais inflamado. Como é que você viu esse episódio? A coisa é muito complexa. Primeiro eu queria só um pouco discordar do promotor Haroldo, não que combinam, deveriam combinar. Hoje não combinam, mas deveria combinar. Mas eu concordo que não combina hoje, por um erro. Mas deveria caminhar junto. Civilidade e esporte, como outras atividades, né, do cotidiano, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu com 20 e poucos anos de frequentador de estádio mesmo, estádio pequeno, estádio grande, estádio de Copa do Mundo, estádio com 10 mil, com 300 torcedores, com 150 mil. Eu já vi de tudo, doutor. Já vi de tudo. E o que eu vi no Santa Cruz não é nada contra a torcida do Botafogo. É contra meia dúzia de elementos. E mais uma meia dúzia, metaforicamente falando, que aproveitou para avalizar esse comportamento deplorável, né? Por quê? O que aconteceu? A criança, o pai, segundo os torcedores, errou ao entrar numa área que é proibida para visitante.
Aqui em Ribeirão Mas está Preto escrito lá proibido para não está. Aí que está o ponto-chave. Se tem uma placa, aqui não é permitido camisa de torcida que não seja do Botafogo, exceto se você fique no setor X. É o que acontece em alguns lugares. Por exemplo, no Maracanã, onde a gente imaginava ser impossível ver torcedores do Vasco e do Flamengo, que são eternamente inimigos. O Rafael tem uma foto, ele vai botar já já pra gente ver. Eu morei no Rio, eu vivi isso, trabalhei no Rio, no Lance, durante 2 anos. No Rio de Janeiro é assim. Vasco e Flamengo está assim como Corinthians e Palmeiras. Vasco e Fluminense é mais tranquilo, mistura mesmo. Vasco e Botafogo também, Botafogo e Fluminense. A rivalidade mesmo é Vasco e Flamengo. E nós temos fotos, daqui a pouco mostra como é possível conviver em harmonia, desde que haja o que não houve em Ribeirão Preto: organização. E aí tentaram falar, isso é óbvio, não deve entrar. Poxa, eu tenho direito de comprar um ingresso e proteger minha filha de 7 anos da chuva. A menina comemorou o gol, ela não fez gesto obsceno para ninguém, ela bateu no peito, aqui é Corinthians, tal. Poxa, uma reação de uma criança que é apaixonada por um clube. Podia ser Palmeiras, Santos, Batatais. E eu já vi com esses olhos aqui, durante vários anos, torcida... Tá aí, olha lá. Eu já vi torcida aí mista. Tem uma mistura aí de torcida do Flamengo Na e Vasco, olha lá. Eu vou explicar isso aqui. Eu vou explicar isso aqui. Lá. Maracanã é assim. Atrás do gol, do lado direito, ficam as organizadas. Isso é regra. Geralmente é do Flamengo, do lado direito. Do lado esquerdo é do Vasco, ou do Fluminense, ou do Botafogo. No meio, tanto na frente como atrás, isso aqui, que você está vendo. Todo mundo misturado. Tá na tela. Junto aí. E misturado, como diz a música. E sai gol, ninguém sai batendo em ninguém. Fica puto, morde o cotovelo, mas não bate. Não manda a criança embora. Não aponta o dedo. Isso já é um princípio de civilidade, né? Entender. Isso é um avanço. Né, Haroldo, que estádio de futebol é entretenimento, não é? Sem é dúvida. entretenimento. E as torcidas, os clubes, antes de um evento desse, onde se possibilita, né, que vai haver conflito, devem conversar antes, né, com as torcidas, fazer uma reunião entre todos envolvidos, para que uma cartilha de bons modos seja estabelecida. Aliás, há alguns anos o governo federal tentou criar padronizar esse Exato. evento, né, com a e aí participação depois surgiu o das Estatuto torcidas. Torcedor também, que também criou algumas regras. Logo em seguida surgiu, mas acabou não sendo aplicado, né? Tem a delegacia no estádio, que é um avanço. Nem todos os estádios, mas tem a delegacia. O cara vai lá... Nos jogos mais expressivos, né? Faz bobagem, Isso. é preso. No Allianz Parque tem reconhecimento facial, já pegaram ladrão, o cara passou Pessoas lá, identificou, procuradas pela justiça já foram cana, encontradas. isso já é um avanço. Agora, voltando para Ribeirão Preto, a criança foi hostilizada, poxa, fica com raiva, mas não pode querer expulsar ou agredir. Se fosse um homem, um adulto, teria pancadaria. É fato, doutor, é fato. Sim, sim. É fato, alguém sim, tem dúvida? Sim. Eu não tenho. Agora, é importante esclarecer também, e aí a expertise do Dr. Haroldo é importante para a gente, para esse esclarecimento, que isso tem consequências, né? Sim, sem dúvida. Esses fatos têm consequências. Tem consequências e ele vai dizer para quem praticou, para o clube. Quem foi identificado, o clube que não organizou, porque, só um adendo, o estádio não estava completamente lotado, tá? Foi feita uma organização correta até a página 2. Por quê? Uma chuva torrencial, a torcida do Corinthians ficou na área do visitante. E é normal se deslocar para se proteger da chuva, né? Não, mas ficou na chuva porque gostou, gosta de gritar na chuva. Ficou lá, 12 mil corintianos à direita. À esquerda, 6, 7 mil botafoguenses. Tudo ok. Na cadeira cativa não tinha nenhuma placa escrito: aqui é proibida a entrada do visitante. Caso seja necessário, caso você tenha comprado ingresso para fugir da chuva, fique à direita. Lá na cativa tem 3 estágios.
3 espaços. E a questão aí, poderiam Igor, ser nem é utilizados. de proibição, é de recomendação. Nem sei se o clube Recomendação. poderia proibir. E Mas tem pelo menos entradas. recomendamos que aqui não, né? Eu E verifiquei, tem entradas, doutor. eu verifiquei hoje a condição em que foi comprado esse ingresso. Né? Eu tenho o borderô do jogo aqui, se o senhor quiser depois. Eu verifiquei que a família comprou o ingresso Do Botafogo. do Botafogo para assistir o jogo na cativa do Por Botafogo, conta do preço. tendo conhecimento que ali seria a torcida do Botafogo. Eles estavam cientes, Sim. né? E o pai assinou o contrato, porque é um contrato para aquisição para ver todos os jogos do Botafogo naquele. Ele sabia É o sócio plenamente. torcedor famoso, Perfeito. é. Ele sabia plenamente isso. Mas isso não autoriza a torcida adversária, no caso do No Botafogo, caso alguns, né, doutor? Vou pontuar, isso que é agir. importante, né? Perfeito. Aqueles que são possíveis ser identificados, isso é importante. No dia, quando eu tomei conhecimento no dia seguinte, eu liguei ao delegado seccional para verificar se já havia sido instaurada uma investigação para apurar a autoria dos crimes praticados ali. Que são agressões verbais, hostilização, não basta bater, A né? injúria, ameaça, constrangimento ilegal, incitação Incitação. ao crime. Não devolução do dinheiro né? pago. E o que me chamou muito a atenção ao ver as imagens é a conduta da polícia militar que ali Exato. estava. Porque enquanto eles retiravam a criança, a família, havia torcedores do Botafogo atrás do policial, Imagens. atrás, proferindo ofensas, ameaças direcionadas, e o policial sequer olhou para esse No ouvido do torcedor, policial ali, né? bem no ouvido dele, atrás do policial, e não tomou essa providência, né? Que deveria ter sido tomada, porque era na hora possível identificar os autores do crime, porque, como o Igor disse, havia poucas pessoas ali. Sim, foi havia fácil muito identificar. espaço e muito fácil E tem identificar um essas vídeo pessoas. que mostra... E aí você tem... Eles podem fotografar, filmar. Sim, Não é? não, as imagens Olha, que estão gravadas servirão para a polícia Eu identificar. não posso criticar a polícia militar, mas acho que nesse episódio os policiais foram despreparados. Me permita uma adendo. Despreparados, porque num primeiro momento, acho que eles tinham que se dirigir ao local para botar ordem ali. Olha, vamos parar com isso aqui, vamos acabar com Ou isso então, aqui. por favor, vamos lá para outro Fica lugar. na sua, né? Enfim. Vamos para outro lugar, Mas tá? Orienta. o que nós ficamos sabendo é que eles se dirigiram àquele local para retirar a família do estádio. A família só ficou no estádio porque foi convidada Pelo pelo Augusto presidente Melo. do Corinthians, pelo Augusto Melo, presidente do Corinthians. Eu queria fazer uma pergunta pro doutor. Mas ele chegou aqui, ele tá fazendo pergunta, que negócio é esse? O jornalista não consegue só responder. Mas que doutor isso, Carlos Igor? César. Você quer ocupar meu lugar aqui, pô? Vai lá, Igor. A questão é o seguinte: o papel da polícia, originalmente, ele não é ostensivo, depois repressivo? É uma pergunta. Sim, ali caberia a polícia militar, inicialmente, até antes do jogo, verificar se havia segurança Certo. física do estádio para que os torcedores ali ingressassem sem sofrer nenhum dano. Segundo, a polícia militar verificar se o número de particulares que trabalham na segurança privada era suficiente para prestar esse serviço de segurança no interior. E as imagens não mostram nenhuma segurança privada atuando Só ali policial, no estádio. só policial, Não né? percebi se havia segurança privada. Que, aliás, deveria estar, né? E a polícia militar deveria fazer a segurança externa de entrada e saída dos Organizar. torcedores. Vamos botar a mão nesse vespeiro? Vamos. Botar a mão nesse vespeiro? Vamos lá. Né? Essa é uma discussão que já tem algum tempo. Não é? No estado de São Paulo há essa prática, há Torcida única. essa praxe de polícia militar fazer segurança dentro do estádio. Não é? Eu sou contra, sou radicalmente contra, Igualmente. porque ali é um local privado, Perfeito. o futebol é privado, não é público, o estádio é um lugar privado, não é público. Alguns são. O campeonato, o estádio até pode ser público, Alguns mas o são da campeonato é um prefeitura, campeonato movido por uma federação que não é uma que é entidade privada, pública, tanto a que é privada. CBF como a federação. Portanto, eu entendo que a segurança deveria ser privada. Sim, como na Copa Do do Mundo. portão para fora, ok. Perfeito. Do portão para fora, polícia militar. Protegido Porque do ônibus e como tudo que mais. funciona isso? Vamos lá. Eu já fui vice-presidente de futebol também, É, de um clube conhece, aí, conhece, eu viu? sei. Como que funciona? A polícia militar vende um trabalho de segurança.
ela encaminha para o estádio de futebol, digamos lá, 40, 50 policiais, e vende e recebe, os cofres da Polícia Militar recebem lá um valor pago pelos clubes. Não é? Então vejam a consequência disso. Esses 50, 40, 50 policiais militares que estão lá dentro do estádio fazendo segurança privada poderiam estar na rua defendendo a população. São retirados. São retirados para ir para dentro do estádio. Perfeito. Não é? Diminuindo a segurança geral para levar uma segurança apenas naquela área. E um detalhe, doutores, eu fiquei, aqui a imagem mostra, né, quem está vendo aqui na TV, a cativa tem 3 lugares, né? Tá exibindo lá. Vem aqui nas frente também. Sim, eu fiquei à direita, porque não tinha cabine para mim, eu fiquei à direita, isolado, com um tapume de ferro, ou seja, o torcedor do Corinthians não conseguia ver, parte dele, né, o jogo. Ou seja, um erro já de planejamento. O que é mostrado ali naquela imagem, aquela ao fundo lá, Não, o tapume que foi colocado. Ali não, porque ali é grade, ali Ali foi é grade. a confusão, ali é o meio da cativa. Ali para frente é onde ficou vazio. Ali poderiam ficar corintianos. Haveria espaço. Bastaria pôr o tapume ali. Acabou, resolvia. Basta. Só isso, mais nada, né? Sim. Infelizmente. Mas vamos voltar lá para as consequências. Né? Eu acredito que uma situação, um fato dessa natureza, é ruim para a vítima, obviamente. É ruim para o clube. É ruim para o futebol. Sem dúvida. Porque faz com que as pessoas se afastem do estádio, né, Haroldo? Crianças, pais, famílias, obviamente. Eu não levaria mais meus filhos, netos no estádio, sabendo que isso pode acontecer com eles. Eu já não vou ao estádio há muito tempo por conta dessa violência que ocorre. E essa, Igor, talvez seja uma razão para os clubes deixarem de passar pano, né? Estão deixando a coisa, por exemplo. Deixar de passar pano, o pai que foi responsável, né? Falaram que o eu pai não diria que foi responsável, acho que ele agiu de boa fé. Sim, não tem eu tô num lugar aqui. Achou até que ia perder, o Corinthians estava uma draga danada. Ele nem sabia se ia ganhar. A menina podia ser zoada, vamos chamar assim no popular. Tomou gol, aí, bobão. Mexeu com o pai, não com a criança, né? Mexeram com a criança porque ela foi vibrante, né? Não justifica. Eu acho não justifica nada, nós estamos relatando os fatos. Os caras foi ingênuo. Talvez. Irresponsável, não. Não. Eu acho que ele teve boa fé. Ele quis assistir o jogo num lugarzinho mais gostoso, com a filha. Criança. Ele quis levar a família para descontrair. Ele não estava com a camisa da Gaviões. Né? E quanta propaganda que se faz em torno disso. Vamos para o estádio. Leve seus filhos. Leve a família, leve a sua esposa. Teve uma época, Igor, que mulher não podia ir no estádio sozinha. E hoje, quando tem punição, o que os clubes fazem? A federação... Estádio só com mulheres. Isso é maravilhoso. Sim. No Rio Grande do Sul é aplicado isso. O Inter fez bobagem, punição, pode pôr torcida. Só entram mulheres e meninas. Ótimo. Lota o estádio. Paz total. Façam isso, aprendam. Providências dessa natureza que são importantes, né? Para mudar aquilo que alguns chamam, né, de cultura. Essa é uma cultura. Não adianta normalizar a violência. Acho que esse episódio serve, né, como recado para os clubes, para as torcidas organizadas e para as não organizadas também. Vamos promover respeito dentro do estádio. Trate o seu adversário de time como você gostaria de ser tratado. Você gostaria de ser ofendido, agredido? Gostaria que o seu filho fosse xingado, ofendido? Não. Então, adote esse procedimento dentro do estádio. Se todos os dirigentes de clube, os dirigentes de torcidas organizadas se envolverem nesse trabalho, eu acredito que vai ser obtido um grande êxito, né? Nós precisamos mudar isso. Ninguém quer ir mais ao estádio, ser ofendido, ser agredido, e vai acontecer o que aconteceu com essa família. Porque o pai já deu entrevista dizendo que não pretende levar mais os filhos ao estádio. E se ele for, ele vai sozinho. E assim como ele, outros tantos, né? Outros tantos. Então, e aí a gente não pode só falar das torcidas organizadas, né? Que houve um grande debate, tanto que na capital
clássico é com torcida única. E outra Lamentavelmente. coisa, quando Né? joga o Corinthians no Lamentavelmente. sábado, o Palmeiras joga no domingo, para não ter Pra não se confronto no cruzarem. metrô. Porque o que acontece, doutor? Eu já vi jogo de 100 mil pessoas. Em 1990 eu estava no Morumbi, na final do Brasileiro. Tinha 40 mil São Paulinos e 65 mil corintianos. Não tem uma briga dentro do estádio. A briga é fora. É fora. No estádio não tem briga. Não tem como. Tem um cordão de isolamento. Não tem como o cara invadir. E lá fora já é aquela história. É território público. Aí a polícia Aí a tem polícia que agir. militar tem que agir. Exatamente. Agir, criar estratégias, como você Ostensivamente, falou, para que ou- as torcidas não se encontrem, Sim. não é? Entradas diferentes. Então, mas Dias aí é. diferentes, É. evitar confronto. Sem Por dúvida. exemplo, pôr um clássico no Palmeiras no mesmo dia do Corinthians, vão se cruzar no metrô. Meia dúzia, que seja, causa um caos no metrô, né? Então é isso. Agora tem uma questão que eu acho muito importante. Essa coisa da polícia, né? Abrir mão de cuidar e liberar duas torcidas. Para mim, isso é fato consumado. É a falência da segurança pública no que se refere ao futebol. Para mim, em Ribeirão Preto, há um equívoco enorme, um despreparo da polícia enorme. Parece que não conhecem futebol, deveriam fazer um estágio na capital, aprender como é feito lá para aplicar aqui. Eu tenho um exemplo banal, comentei com o promotor antes de entrarmos aqui. Um jogo do Botafogo, um time pequeno. Na Leão 13, olha a distância do Santa Cruz. Colocaram um cavalete numa daquelas ruas. Naquelas ruas. Imagina o idoso caminhar 2 quilômetros para ver Botafogo e Mirassol, não lembro. Eu falei isso no rádio. Todo mundo concordou. Para que isso? Mas, Igor, eu vou Pra dizer uma que coisa para isso? você. Eu entendo que a Polícia Militar não pode fazer alterações no trânsito sem a orientação da empresa de transporte de trânsito. Isso é uma outra questão para não debater é? também. Que essa empresa tem que orientar. Sim. A polícia tem que seguir As normas. não é? As diretrizes de trânsito que a empresa de transporte de trânsito Até da porque tem cidade... morador local daquele bairro. Exatamente. Eu também vi uma situação dessa num dos jogos que eu fui em Ribeirão Preto, não é? De uma outra situação. Uma outra questão proibida em Ribeirão Preto, o tal do flanelinha. Isso aí Né? nós discutimos isso Proibido. há muitos anos. Eu tenho um acórdão do Tribunal de Justiça discutimos transitado em isso. julgado que proibiu em Ribeirão Preto a atuação de flanelinha. Eles continuam lá, Entretanto, só que uniformizados. eles estavam ao lado da Polícia Militar. Sim, é uma né? aberração. Trabalhando ao lado da Polícia Militar. É uma das atribuições da Polícia Militar coibir a atividade de flanelinhas e de guardadores de carro. Mas sabe por que não acontece Também. isso? Sabe por que não acontece? Claro que o senhor sabe, eu vou falar para o público que não sabe. Para você prender o flanelinha, você tem que ir na delegacia com ele, ou sozinho. Quem vai deixar de assistir o jogo para ir lá no primeiro DP falar, Isso é problema da polícia. flanelinha que... Então, mas o erro hoje é isso. Ela que monte um Mas hoje funciona assim. manter essas pessoas, porque não pode. Mas Não continua pode, é atuando. proibido. E aí, garoto, você vai deixar o carro lá, tem que pagar 20, 30 reais adiantado. Adianta. Tem que adiantar 20 reais, 30 reais, não é? E isso eu vi. Eu fui num jogo em Ribeirão Preto do Botafogo e Santos, não é? E ao sair do estádio percebi perfeitamente. Quase que E eu não pago. uma convivência ali, uma convivência. Não São é? amigos, dividem É espaço, proibido. território. Nós temos uma decisão judicial proibindo flanelinha Mas em por Ribeirão que Preto, ninguém cumpre, sob doutor? pena de multa para a prefeitura e para a polícia militar. por que ninguém Eu estou cumpre? executando multa, Igor. Estou executando. Não, eu estou lhe cobrando como jornalista. Eu estou desculpa. executando multa. Porque nós já debatemos muito isso, lembra? Antigamente, já lá uns 5 anos atrás, 6, falamos sobre isso, pessoalmente. Doutor, como é que pode isso? Na Olha, cara de todo mundo. O Haroldo pode falar isso melhor do que eu, porque Sim, ele da sim, claro, área da criminal. área dele, aham. Nós sabemos o seguinte, que onde o Estado deixa uma lacuna, Sei. não é? Os malvados ocupam. Sim, nós comentamos isso
no nosso bate-papo anterior sobre a criminalidade organizada, onde o Estado não atua, não chega, os criminosos acabam se aproveitando e cobrando pela prestação do serviço que o Estado não presta. Então, Então, só eu dizer não que eles quero, são eu não quero criminosos, exagerar. né? Dizer que são criminosos. Eu não mas quero são- exagerar, Ah. mas a gente começa pedindo para receber, para olhar o veículo. Daqui a pouco está pedindo para tomar conta da sua loja, do seu comércio, da sua casa. Já demiliciando aqui. Foi isso que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Sim. E se Então, você quer dizer- não der essa colaboração voluntária, nós Você não vive em paz. atentaremos contra a sua família, contra o seu patrimônio, e assim nós Sabe o que caminhamos. Sabe o que eu faço, doutor? Antes tinha um espaço da imprensa na frente do estádio, ali estava seguro. Hoje não tem mais porque tem muito caminhão de televisão, tal. Eu parei meu carro a pelo menos 3 quilômetros Faz uma caminhada. para ter paz. Faz uma bela pra ter caminhada. paz. Eu, quando ia ao estádio, já faz tempo que eu não vou, eu já não ia mais de carro, Eu também. Não. por conta de receio Eu peço do pra alguém carro. buscar, alguém me levar. De ser assaltado, de ser furtado. Eu já vi vários casos de furto de veículo, né? Os flanelinhas arrombam os veículos, subtraem o que tem dentro, né? Quebram. E eles saem antes de acabar o jogo, né? Não, aí, Sim. gente, olha, especificamente essa decisão dos flanelinhas vale para Ribeirão Preto. Foi uma ação civil pública, ajuizada pela Promotoria de Justiça, não é? Foi julgada procedente em primeira e segunda instância, transitou em julgado, enfim. Eu faço um apelo aqui, não é? O município é aquele que tem o dever, a obrigação de zelar pela via pública. Qualquer tipo de atividade remunerada que se exerce em via pública tem que ter autorização do município. Uma banca de jornais, uma banca de flores, não é? Enfim. Ou que cadastre esses Ela caras, cadastre os caras. Eu dei uma Existe ideia para mil isso, até ideias, podemos sim. falar. E a Polícia Militar tem que combater. A Polícia Militar vai para o estádio, né, para dar tranquilidade para o cidadão. Eu tenho medo da Que polícia. tranquilidade que o cara vai ter de deixar o carro lá, não é? Com esse pessoal quase que extorquindo ali uma determinada importância em dinheiro para olhar o carro. O cara vai pro estádio e já fala, poxa, eu vou voltar, meu carro vai estar arriscado, vai estar amassado, se tiver lá, né? E sem fugir do tema, mas só um adendo. O João Rock, o senhor conhece. Sim. O João Rock tem uma coisa bem estratégica já, quase que de máfia. Quando acaba o festival, todos os aplicativos de Uber desligam os seus aparelhos. Para quê? Para elevar o preço, Isso tem Padronizado. acontecido, Igor, em todo evento grande. padronizado, aí a pessoa é obrigada a fazer o quê? Apagar ou dormir em frente ao aeroporto, naquela situação precária. E ninguém age. Haroldo, diga aí algumas medidas que você acha que poderiam ser interessantes para a gente criar civilidade nos estádios. Como eu antecipei, Carlos César, eu acho que todos devem se envolver. Dirigentes dos clubes, os responsáveis pelas torcidas, sejam organizadas ou não. Nós precisamos levar esse debate entre eles para que eles tenham consciência que o tratamento que você quer receber para você, para seus familiares, amigos, deve ser o mesmo que nós devemos prestar ao nosso adversário de clube. Eu acho que esse é um ponto inicial para todos conversarem, né? Para tentar trazer paz, amenizar o ambiente dentro do estádio. Porque as pessoas vão lá, muitas vezes, para sair do problema que tem em casa, no trabalho, né? Extravasar, Extrapolar, né? extravasar. E acaba, ao invés de extravasando, extrapolando e praticando atos desses ofensivos, agressivos, que constituem crime. Né? Então o cidadão vai lá para se divertir e sai de lá mais nervoso, né? Às vezes lesionado. Nós vimos um policial Né? que E quando matou um você palmeirense fala- com uma garrafa, né? Quando você fala em... Garrafa não, desculpa, só para não falar besteira aqui, com equipamento que é um equipamento de inibição, que não é a bala de borracha, é um novo, tem um nome. É um taser. Pegou na testa, o cara morreu. Então. Quando você fala de diálogo, eu acrescento aqui o seguinte: quando a gente tem fato dessa natureza, Igor, é momento
de se começar o diálogo. Sim. Já devia ter Ninguém começado. tá apontando culpado. Não é verdade? querendo- Não. O que Isso nós é queremos solução. é que as pessoas possam ir ao estádio de futebol, torcer, é entretenimento, é E são vários diversão. pontos a serem corrigidos. Exatamente. Não é só um. Então, eu acho que quando acontece uma situação dessa, que é lamentável, óbvio, não é? Ela deve servir para reflexão. Perfeito. Reflexão, diálogo, debate, porque quem se prejudica com isso? Já disse, além das vítimas aí, é o próprio clube, é o Sim, futebol como todo. vai perder né? o torcedor do futuro. E eu não falei ainda, né, das consequências para o clube enquanto fornecedor. Perfeito. Quais são? Vocês sabiam que o futebol é uma prestação de serviço de entretenimento e, portanto, ele se submete ao Código de Defesa do Consumidor? É. Então, se alguém vai no estádio de futebol e sofre algum acidente, Um prejuízo. um prejuízo material físico. ou moral, não é? Se submete a um incidente como esse que aconteceu, que, na minha opinião, gerou pelo menos dano moral Sim. para aquela família. Não é? Isso nós chamamos, no direito, de acidente de consumo. Ah, mas o clube não teve culpa. O Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte: independe de culpa, a responsabilidade é objetiva. Então eu estou dizendo isso aqui, Igor, porque talvez as pessoas que sejam vítimas de algum tipo de situação nos estádios Nem saibam disso. não saibam que eles têm direito ali a um acidente de consumo a pedir uma indenização por danos Isso- materiais e danos morais. E isso também leva os dirigentes de clube a tomarem mais atenção. Falar, eu não quero ser punido pela conduta dos meus torcedores. Portanto, eu devo tomar medidas para que isso não ocorra dentro do meu estádio no momento que eu estou prestando esse serviço. Então, esse evento, esse fato que aconteceu com essa família, vai servir de pontapé inicial, tratando de futebol, para que todos os envolvidos, dirigentes, torcedores, se reúnam para que esses fatos não voltem a acontecer. Antes que alguém que muito esteja nos assistindo falar, o Igor está defendendo então que pode pôr o torcedor do Corinthians no meio do Botafogo. Não. Estou defendendo que haja organização, porque o pai não foi negligente. Eu li uma O postagem. ideal é que pudesse mesmo, Igor. Todo Misturar. mundo junto, apareceu aí, não é? Mas como tá difícil chegar nesse não, ponto acho em que a Ribeirão, gente tem que chegar num Mas tem que ter ponto lá- de civilidade aí, né? o estádio cabe mais de 40 mil pessoas. Tinha 17. Não caberiam em outro Não tava lugar. lotado. Orientado. Ó, você é corintiano? Tudo bem, pagou. Você vai ficar Então à veja- direita do estádio, né? Não misturado, para evitar confusão. Então veja, olha, ó. Nós estamos dando aqui uma consulta gratuita aí para os dirigentes de futebol, hein? E qual que é a punição para A isso? hora que isso começar a dar indenização por dano moral, É. o clube vai sofrer nos cofres, viu? Vai sofrer nos cofres e os responsáveis também. São corresponsáveis, né? O presidente, os diretores executivos são corresponsáveis, né? O senhor já imaginou? A responsabilidade que você fala é na esfera criminal, Sim, Haroldo. Sim, eu já antecipei, há vários crimes que foram praticados ali, né? Desde os mais simples, injúria, constrangimento ilegal, a ameaça, mas também os crimes previstos no Código do Consumidor, que atingem tanto os torcedores quanto os dirigentes, né, responsáveis Sem pela dúvida organização nenhuma. do evento. Mas acredito que até a responsabilização civil, por conta da infração do Código do Consumidor, vai fazer com que os dirigentes fiquem mais atentos, né, porque eles não vão querer Porque indenizar. isso mexe nos cofres. Mas Sim, quem é deve o tomar bolso, essa medida? bolso, É o bolso. próprio pai ou alguém pode, um terceiro pode fazer isso? Não. Aquele Tem que ser a vítima. Aquele que se sentiu Sentiu ofendido, ofendido. que se sentiu moralmente ofendido, no caso de uma criança, por exemplo, ele pode ir à justiça representado pelos Sim. pais. Por exemplo, na Arena do Corinthians, quando teve o grito lá, Bambi, não sei o quê, que é uma ofensa Homofóbicos. homofóbica, imediatamente no telão, que é gigante, Apareceu. por favor, parem, pedindo, o clube será punido. Parabéns É pelo proibido. clube. Parabéns pelo clube. O Palmeiras para o clube. faz, o Corinthians faz. Parabéns pelo clube. Aqui Bem não faz. organizado. Aqui Então. não faz. Aqui não faz. É bom Ó, aprender. por favor, gente.
Por favor, respeite a criança. Vamos retirá-la com educação para que ela fique aqui do lado direito. Ou até mesmo um locutor, né? Sim, olha, e por tem no favor, ar. aí vamos parar com isso aí e tal. Perfeito. Tem no estádio locutor, doutor? Acredito que deva ser adotada essa medida aqui em Ribeirão Preto Já ser depois imposta. desses eventos. Devia ser Acredito, imposta, não adotada. acredito Porque que, adotada que fica até aquela o coisa. Ministério Público pode chamar os dirigentes dos principais clubes da cidade para que passem a adotar pelo menos essa medida. O senhor sabe que a Igor. torcida Mancha Alvinegra, o senhor conhece, ela Sim. ficou banida do estádio 3 anos. Depois de um TAC, de conversa com o Ministério, com a PM, eles resolveram tomar juízo e foram liberados. Agora estão conscientes que não pode brigar, fazer e tal. Vamos aguardar que eles sigam as ordens e continuem pondo a faixa lá e aproveitando o entretenimento. E eu espero, Igor, que muitos dirigentes de futebol tenham assistido a nossa conversa aqui hoje. E muitos vão me xingar porque estão Porque achando ela- que eu estou ofendendo Não, a não vão torcida te do xingar, Botafogo. não vão eu te estou xingar. dizendo que meia dúzia de marmanjos se encorajaram diante de uma A criança. nossa conversa aqui é informativa, é Sim, contributiva. sim. Mas né? o futebol é objetivo muito, é contribuir. muito passional. É, O mas- torcedor leva para esse lado. Nós estamos contribuindo. Estamos contribuindo Sim, com o claro, esse é o torcedor, com objetivo. os dirigentes de futebol. Não é? Agora, antes de encerrar, já estamos aqui. O papo indo vai pra- longe, é bom, né? Já tá bom, né? Essa história que você já foi jogador de futebol é verdadeira ou não? É verdadeira. Vamos abrir um inquérito para ver se é verdade? Eu Conta isso pra comecei- nós. velho. Eu sei que hoje você é triatleta, né? É, já. Você faz triatlo e Ah, tal. é? Sim, Triatleta. E o É, futebol? O futebol eu comecei em 1976 no Dente Leite do São Paulo. Né? Fiquei lá por 3 anos, depois fui para o Palmeiras, fiquei 2 anos. Como pulou o muro? Já não tinha? Não tinha. Não tinha ainda, não né? tinha um muro. Né? Eu tinha um padrinho que era do Palmeiras e que acabou me levando para lá. Depois fui para Portuguesa, onde me tornei profissional. Olha. Mas apenas por 6 meses tive uma lesão de ligamento Jogou com o no Príncipe? joelho. Chegou a jogar com o Príncipe? Não. Mas conviveu com depois, Foi depois. Foi depois. Né? E aí eu já estava na faculdade, infelizmente meu pai, naquela época, eu queria continuar futebol, estava para ser vendido para o Remo no Pará, Olha, mas tem meu pai história, não, doutor. meu pai História. não permitiu e fez com que eu deixasse o futebol e aí eu fui pelo direito, né? E vou dizer uma coisa para você. Fez O melhor. Ministério Público agradece. Porque tem na sua pessoa, nesse profissional, um extraordinário promotor de O justiça. futebol não vou dizer que agradece porque eu não vi jogar. Um profissional não é Sim, confete, sim. não. É um profissional que distingue, Sim. né, o Ministério Público. Né, mostra que a nossa instituição está muito bem servida. E eu fico muito honrado de estar ao lado de vocês, né? Que são da justiça, conhecem as leis. E eu dando a minha humilde participação como jornalista que vive futebol de manhã, à tarde e à noite. Igor, eu quero agradecer muito a sua presença. Enriqueceu muito a nossa conversa. Né? Você é lá de dentro do campo. Você Eu não sou é do- jogador. Sou do gramado, como o da Haroldo. arquibancada, da Do cativa, gramado, da arquibancada, cabine. da cabine. Eu Então, tenho toda a experiência no você futebol. enriqueceu muito a nossa conversa aqui. Eu E quero até te joguei, agradecer viu? muito. Jogou também? No comercial. Por isso falam que eu sou comercialino. Quando eu tinha 14 anos, fui goleiro. Mas com essa altura aqui, eu resolvi fazer jornalismo. Eu acho que você fez muito bem. Eu também acho. O futebol agradece. Mas eu era bom para a minha idade. Eu fazia umas pontes ali. Tem amigos que são testemunha. Gente, vamos encerrando por aqui. Eu quero agradecer a atenção de todos vocês. Reitero aqui que deixem aí o seu like, que compartilhe esse conteúdo informativo, educativo com os amigos, com os familiares, né? Nos grupos de WhatsApp. Isso é importante porque além de você estar se educando, além de você estar recebendo boas informações gratuitas, o YouTube é de graça, não paga nada. Além de você estar recebendo boas informações, você está permitindo que o nosso canal continue fazendo um bom trabalho, continue levando bons conteúdos até todos vocês. Muito obrigado e até a próxima. O papo é bom, vai longe.
Ah!